Questão 47. Questão 47, ela vai dizer o seguinte aqui pra gente, tá? Ela vai trazer uma seguinte visão. Você bate o olho, a primeira coisa que a gente faz é sempre pegar e ler aqui o comando, e depois a gente vai ler a nossa fonte. Então, olha só. No trecho da filósofa Hannah Arendt, mostra a importância da linguagem no processo de. Então, vamos lá. Hannah Arendt, a condição humana. Bom, quando a gente bate o olho, a gente já sabe que é uma questão de filosofia, tá? E, no caso de filosofia contemporânea, na maioria das vezes, você já tem que saber que, se a questão de filosofia contemporânea, ela já é com um nível de dificuldade um pouquinho mais elevado. Nível intermediário para difícil, tá certo? Então, é uma questão que você vai quebrar um pouco mais a cabeça. Aí depende da sua familiaridade com a filosofia, tá? Essa questão, ela vai dizer o seguinte: sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. Se você perceber, todas essas definições, elas são definições de construção da filosofia. Perceba que a construção da filosofia, ela é uma construção quase histórica. Nós temos a filosofia antiga, medieval, a moderna, a contemporânea, e toda a filosofia, ela vai ser filósofos lendo outros filósofos, trazendo as conclusões e construindo o seu próprio pensamento. Essa é justamente a visão da filosofia que a gente vai trazer dentro do conhecimento, tá certo? Dentro do fundamento. Se você perceber, por exemplo, faz do homem um ser político. Eu já vi um outro filósofo dizer que todo homem é um animal político. Você fala assim, Renato, parecem muito, mas é claro, porque esses filósofos, eles leem outros filósofos e eles vão trazendo várias conclusões que são muito semelhantes, tá certo? Então, ó, o discurso faz do homem um ser político. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam, só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Então, basicamente, todas as suas ações, ela só vai ter sentido se a gente puder discutir sobre essas ações. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular. Para o homem no singular seria o homem para o seu individual. Isto é, para o homem que seja o que for, não é um ser político. Mas homens no plural, e quando a gente diz homens no plural, você entende isso aqui como uma tradução de sociedade, né? Por exemplo, né? O que os homens fazem para a natureza. Não é uma questão de o homem só ir tirando as mulheres e as crianças, entendeu? Quando a gente diz homens no plural como sociedade, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis, tanto entre si como consigo mesmo. Ou seja, Hannah Arendt já está trazendo aqui a linguagem como uma importância do quê? Uma importância para a sociedade. Quando a gente diz algo como político, né, você vai dizer, por exemplo, algo como político, como outros filósofos discutiam, como até mesmo Aristóteles, né, como Sócrates também discutiam muito desses fundamentos. Quando eles traziam essa visão política, eles diziam sobre o ponto de vista da sociedade, como ponto de vista do bem comum, tá certo? Então ela vai dizer que a linguagem ela é importante em qual tipo de sentido? Vamos lá. Letra A, entendimento da cultura, certo? Aí você fica assim, ué, tá certo? É. A linguagem, ela é muito importante para você entender a cultura. É assim que a gente entende cultura, por exemplo, dos povos pré-colombianos, povos maias. Mas é disso que o trecho da filósofa Hannah Arendt está dizendo? Não. Em outros livros, sim. Em outros trechos da obra dela, a gente consegue até extrair esse fundamento. Mas não nesse trecho. Porque você precisa se atentar nisso. No trecho, o que ela destaca? Que a linguagem é importante no entendimento da cultura? Nesse contexto, não. Nesse contexto, ela não está falando especificamente da cultura. Isso aqui é reducionista. Se você marcou essa, você reduziu ali o entendimento da linguagem, porque ela não falou que a linguagem é importante no sentido da cultura. Ela trouxe um conceito mais amplo. Ela trouxe que a linguagem ela é importante, olha só, poderem falar e ser inteligível entre si e consigo mesmo, ou seja, a linguagem no processo de construção de uma sociedade. Mas construção de uma sociedade, construção de uma sociabilidade. Ah, Renato, então é daí que a gente extrai a ideia de que a linguagem ela é importante para a construção de uma sociabilidade, onde os homens interagem entre si e consigo mesmo. Tá? Beleza? Letra B, aumento da criatividade? Não, pera lá. Aqui, ela trouxe um contraponto bem importante. Ela até falou, ó, grande relevância para o homem no singular. Isto é, para o homem que seja o que for, não é um ser político. Então, é importante para a individualidade, para aquele que não é político. Mas no conceito do texto ela diz, mas contraposição, mas homens no plural, isto é, homens que se movem e agem, ou seja, ela está dizendo que a linguagem, no contexto do plural, no contexto do trecho dela, vai muito além de criatividade, ou percepção da individualidade, ou apenas para a melhoria da técnica. Vai para algo muito além disso, porque vai muito além do singular do homem, vai para um contexto da sociedade. Tá? É uma questão muito interpretativa aqui de Hannah Arendt.
né? Não é a definição mais importante dela para a prova do Enem, beleza? Não é a definição de Hannah Arendt mais importante para a prova do Enem. Talvez você ficaria em dúvida entre letra A e letra E ali, né? Dentro dessa discussão. Será que é entendimento da cultura, construção da sociabilidade, tá? Aí entraria aquilo. Eu percebo que a prova de humanas do Enem, geralmente a resposta é a mais óbvia, tá? Geralmente a resposta é a mais óbvia, beleza? Então quando você estiver lendo a questão e você parar e olhar entre letra A e letra E, e você pensar, nossa, tô entre dúvida, né, entendimento da cultura, construção da sociabilidade, mas tá falando político, mas parece que construção da sociabilidade relaciona muito a político ali a palavra, né, será que isso envolve ali? Mas estaria muito óbvio, né, eu acho que de forma mais intrínseca entrando no texto, talvez seja para entender a cultura. É o contrário, o pensamento que você tem que ter. Sempre busque a resposta mais óbvia. Sempre busque a resposta mais conectada com o texto, tá? Evite uma resposta que você tem que forçar ela. Toda vez que eu tô fazendo uma questão de humanas, eu penso, será que eu tô forçando essa resposta? Se você estiver forçando a resposta, provavelmente ela tá errada. Se você estiver tendo que justificar porque você tá marcando aquela alternativa, o entendimento da cultura, porque isso, pegando aqui essa palavra, e na obra dela fala isso, tá forçando muito. Entende? Tá forçando a resposta, entendeu? Não força ela. Pensa, no contexto geral, quando você bate o olho nessa questão, qual que seria a alternativa que seria mais tranquila de marcar? Construção para uma sociedade. Esse seria um primeiro fundamento. Hannah Arendt, dentro da sua prova do Enem, se você quiser lembrar, existe, claro, o principal fundamento dela, né? Que é um dos fundamentos mais importantes que vai aparecer na sua prova, tá? Qual que é o fundamento de Hannah Arendt? Nas suas obras, Hannah Arendt, ela tem ali, ela é uma escritora da época ali, claro, onde aconteceu o nazismo, não é? Então você tem que lembrar disso, não é? Então, as suas obras são escritas ali em uma época onde aconteceu o nazismo, onde tinha os campos de concentração. Então, a sua obra, Banalidade do Mal. Beleza? Banalidade do Mal. Renato, nunca entendi isso, o que é banalidade do mal. Uso na redação, mas não sei o que significa. Banalidade do mal é quando a gente banaliza a maldade. Quando indivíduos, eles já não sentem mais remorso, já não sentem pena. Banalidade do mal, segundo Hannah Arendt, basicamente é o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Não é? Isso é uma banalidade do mal. Ué, Renato, como assim banalidade do mal? Bom, se você parar para analisar, a gente vive em uma sociedade, a gente vive em um país onde em um dia morrem mais de 130 pessoas e pra gente isso é algo normal. Entendeu? Olha a visão que você tem que ter. Ou digamos que você acordou e ficou assim chocado, tipo, nossa, meu Deus do céu, quanta gente tá morrendo. Você acordou e falou assim, é o Rio de Janeiro, velho. Entendeu? Você acordou e falou assim, é o Rio de Janeiro. Entendeu? Esse é um dos fundamentos, é quando a gente banaliza o sentido de maldade, né? Quando a gente busca um sentido de justificativa para cometer maldade, entendeu? E muitas vezes as pessoas que estão ali fazendo aquela maldade, por exemplo, elas não sentem um certo remorso ou uma certa dor. Por exemplo, quando a gente traz essa visão e teve a guerra, quando a gente pega no contexto de nazismo, muitas pessoas que apoiaram os campos de concentração, nazismo, ali e tudo mais, né, e matavam com crueldade, né, judeus e perseguiam e tudo mais, essas pessoas, dentro de um conceito, elas realmente não sentiam um remorso, assim, entendeu? Elas não sentiam, tipo, ai, nossa, que pena dos judeus, algo tipo, não, elas não sentiam isso, porque se tornou algo tão natural, assim, e até elas concordavam, não, tem que matar mesmo, sabe? Tem que exterminar, porque eles são a causa do problema, entendeu? Isso foi algo que foi sendo construído, enraizado, e foi colocando, entrou na estrutura e na cabeça das pessoas que, literalmente, as pessoas acreditavam que aquilo era correto. E isso é muito doido, porque se você parar pra pensar e falar assim, se você fosse um alemão, na época lá do nazismo, etc., estivesse lá, você mataria judeus. Isso é muito doido, entendeu? De você pensar. Você não pode dizer assim, não, eu jamais acharia que estava errado. Infelizmente, não. Porque num contexto de cultura, você acaba sendo influenciado pelo meio, entendeu? Isso, você percebe isso até mesmo pela sociedade, porque quando a gente vê a violência acontecendo, muitas pessoas vão falar bem assim, não, mas são bandidos, são traficantes, etc., tem que matar mesmo, e etc., entendeu? E por que a gente geralmente pensa assim, entendeu? Por mais que às vezes a gente não queira pensar e falar assim, morreu um monte de gente. Mas é tudo bandido mesmo, entendeu? Tem que morrer. Você entende como é natural que a gente já pensa assim? Isso é a banalidade do mal. A gente já naturalizou isso, entendeu? Então, tipo, você nem sente pena de falar isso. Você fala, não, é bandido, tem que morrer mesmo, entendeu? Tá vendo a lógica? Esse é o mesmo pensamento que as pessoas na sociedade pensavam, entendeu? E a mesma coisa que pensavam num período, muitas vezes, da escravidão.
Não, é negro, tem que ser escravo mesmo. Ah, mas chibatada, não. Faz parte, é assim mesmo, tem que ir, entendeu? Ou seja, você já tá na nossa estrutura, entendeu? E isso acaba sendo algo se tornando banal, assim, né? A gente não vê num contexto de guerra, né? Se você parar pra pensar. Quando você olha nas guerras, choca muito pra gente guerra de Israel com a Palestina, Iraque e tudo mais, né? Aí os conflitos, bombas e tudo mais, as pessoas horrorizadas e pensando, meu Deus, né? Quantas pessoas vão morrer, etc. Aí quando é lá longe, você pensa assim, nossa, né? Quantas pessoas podem estar morrendo e tudo mais? Nossa, morreu 10 pessoas, morreu 20 pessoas. E aqui do lado da gente, a gente não sente. Então esse seria um conceito de banalidade do mal que pode cair na sua prova. Né? Você vai falar assim, posso citar Hannah Arendt? Claro que eu posso citar Hannah Arendt na redação. Imagina você ter uma autora como essa e você não sabe, e você não puder citar. O problema é se você não sabe explicar ela, entendeu? Então você tem que saber encaixar dentro do seu texto e saber explicar, tá? A ideia é justamente essa, você saber, né, explicar o seu pensamento e conectar isso com a sua argumentação. Então, Hannah Arendt é uma autora muito forte, cai na prova, que pode cair novamente, que pode cair esse ano, é uma tendência a cair, tá? Então já fica muito ligado. Tá certo? Eu acredito que essa prova aqui de 2025, ela vai vir numa pegada aqui também dessa prova de humanas de 2022, 2023. Então, são alguns assuntos que eu acho importante você saber a definição para poder acertar. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.